Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqui, irmãos, na carta à igreja em Filadélfia, o Senhor se apresenta como o santo e o verdadeiro. Aqui ele apresentando a sua santidade e a sua verdade. Como santo e verdadeiro, ele vem reivindicar desta igreja a sua santidade e a sua verdade. Por um lado, ele se apresentando desta forma, ele está dizendo que ele é o único santo, o único verdadeiro. Que a igreja, ela precisa ser santa e verdadeira. Precisa estar em santidade e em verdade. Por outro lado, isso mostra que a nossa condição natural não é santa e não é verdadeira. Pelo contrário, nós só podemos ser santos e verdadeiros se estivermos olhando para aquele que é santo e verdadeiro, estivermos em união com o Senhor Jesus, que é santo e verdadeiro. Na união de fé com Ele, nós podemos ser santos e verdadeiros. Não apenas declarados santos e verdadeiros pela obra dele, mas também pela fé nele, pelo relacionamento vivo com ele. Nós podemos ser santos e verdadeiros, em união com aquele que é santo e verdadeiro, Cristo Jesus, nosso Senhor, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. O Senhor aqui, ele inicia essa carta, mostrando que o que ele requer dessa igreja ideal, essa igreja restaurada, a igreja no tempo do fim, a igreja remanescente, é a santidade e a verdade. A santidade espiritual em conduta e a verdade, a realidade da palavra de Deus como o seu testemunho. Aqui também, irmãos, nós vemos no versículo 8 o que ele diz à igreja em Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. No versículo 7, ele diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Alguns dizem que a igreja em Filadélfia é a igreja que tem a chave, mas isso é um grande erro, segundo o texto que nós estamos lendo. Quem tem a chave é Cristo, nosso Senhor. A palavra é clara que ele tem a chave de Davi. O que a igreja em Filadélfia tem é uma porta aberta por ele,
uma porta aberta com a chave com a qual ele abriu essa porta. E ninguém pode fechar essa porta da igreja em Filadélfia. A chave de Davi, mencionada aqui, faz referência a Isaías 22, quando diz sobre a chave de Davi. Davi, como rei, ele tinha a chave da casa dos tesouros, aonde todas as riquezas do reino de Israel, todas as riquezas da realeza eram guardadas, eram depositadas. A casa do tesouro, todo tipo de riqueza havia ali. As riquezas do reino de Israel. E Cristo, como o verdadeiro Davi, o verdadeiro rei de Israel, o rei do reino dos céus, que veio à terra, ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave que abre a casa dos tesouros, a casa das riquezas espirituais. E isso ele concedeu à igreja em Filadélfia, uma porta aberta. Uma porta aberta para que eles possam entrar na casa dos tesouros, na casa das riquezas, nesse depósito infindável de riquezas espirituais, de realidades espirituais. Essa porta aberta também, aberta pela chave de Davi, que Cristo possui, é também a porta do reino dos céus. O Senhor abriu o reino dos céus para essa igreja, abriu as riquezas do reino de Deus para a igreja em Filadélfia. Então aqui, essa igreja, ela tem uma porta aberta, onde todas as riquezas da glória, as riquezas espirituais, as riquezas do reino, as riquezas insondáveis de Cristo são abertas para ela. Ela pode entrar nessas realidades, porque o Senhor abriu os mistérios do reino de Deus, as riquezas da glória do reino de Deus para essa igreja. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, por tal graça, por tal misericórdia concedida a essa igreja ideal, a igreja restaurada, a igreja que é a vontade de Deus, a igreja que representa a igreja normal do Novo Testamento, que representa o corpo de todos os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, dos crentes fiéis no Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor diz que conheço as tuas obras, que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar essa porta aberta à igreja em Filadélfia. A porta que abre os mistérios do reino de Deus, das realidades espirituais em Cristo Jesus. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A grande característica de Filadélfia é que ela possui pouca força. Ela tem pouca força. Ela não é uma igreja poderosa, de grandes obras, de grandes feitos, de grandes movimentos, de
grandes homens, grandes pregadores, dos chamados gigantes espirituais. Não há pessoas brilhantes nesta igreja. Entretanto, ela, pela graça do Senhor, pela porta que foi aberta a ela guarda a palavra do Senhor e não nega o nome do Senhor. Ela considera a palavra de Deus, a pura palavra de Deus. Ela busca essa palavra. Ela não tem nenhum contentamento com aquilo que recebe e conhece. Ela quer sempre mais. Não se considera rica e abastada e todo suficiente por aquilo que ela recebeu, mas ela guarda essa palavra, ela medita nesta palavra, ela se aprofunda nesta palavra e está sempre aberta para mais revelação da palavra do Senhor. Então, ela é considerada fiel pela graça do Senhor em ter abrido essa porta para ela, a porta dos mistérios espirituais, dos mistérios do reino, das riquezas espirituais em Cristo Jesus. Ela guarda essa palavra, ela teme essa palavra, ela considera em santidade esta palavra, considera a palavra do Senhor como a verdade, a única verdade, a verdade única e suficiente, a verdade absoluta, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ela não nega o nome do Senhor, ela não nega a pessoa do Senhor Jesus. A questão que envolve não negar o nome do Senhor não é apenas uma questão de professar o nome do Senhor publicamente, de declarar o nome do Senhor Jesus verbalmente, dizer que crê nele, afirmar que se reúne em nome do Senhor. É muito mais do que isso. É mais profundo, mais abrangente. Não negar o nome do Senhor se refere a honrar a pessoa do Senhor, porque o nome do Senhor representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, e representa os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, o nome do Senhor representa a pessoa do Senhor. E o Senhor, ele tem uma palavra, ele fez uma obra completa e perfeita a nosso favor na cruz do Calvário. Então, essa pessoa bendita e gloriosa que nós amamos, nós não negamos o nome dele, nós não negamos a pessoa dele, não negamos a palavra dele, não negamos a sua obra e também não negamos os seus mandamentos, que são santos e verdadeiros, porque ele é o santo e o verdadeiro. Então a sua pessoa, a sua obra, a sua palavra, os seus mandamentos, as suas promessas, o seu propósito são santos e verdadeiros. Isso significa que nós honramos o Senhor, nós devemos honrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não negar a sua pessoa, honrando a sua obra e também os seus mandamentos. Mandamentos que
por meio dos apóstolos, foram transmitidos à Igreja de Deus, transmitido aos cristãos, a todos os crentes. E isso está registrado na palavra de Deus, no Novo Testamento. O ensinamento dos apóstolos é o ensinamento do Senhor Jesus. Revela a pessoa do Senhor, a sua obra, os seus mandamentos, o seu propósito, as suas promessas, o seu plano. Então, não negar o nome do Senhor significa honrar a pessoa de Cristo. Fazer tudo para a glória de Cristo, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que aquele versículo em Mateus 18, 20, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como já nos foi falado no passado, a questão da presença do Senhor não é algo imediato, instantâneo. Porque reunir-se ao nome do Senhor significa reunir-se para o Senhor, reunir-se para honrar a pessoa de Cristo, para glorificar a pessoa de Cristo, honrar e glorificar a sua obra perfeita, honrar as suas palavras nesta reunião e também honrar os seus mandamentos, aquilo que ele ordenou divinamente à igreja. Então, quando nós temos essas realidades, essa reunião é uma reunião em nome do Senhor, para o nome do Senhor Jesus, para a honra do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, para a honra e glória da sua obra, da sua palavra, dos seus mandamentos, do seu propósito eterno. Aí nós temos a presença do Senhor entre nós, confirmando a aprovação dele daquela reunião, que aquela reunião foi para honrá-lo e glorificá-lo, aquela reunião foi para a edificação da igreja, foi para que ele tenha primazia em todas as coisas. E não há um ambiente melhor, mais propício para que Cristo tenha primazia em todas as coisas e se revele o seu encabeçamento sobre a igreja, que é o seu corpo, do que em uma reunião da igreja, uma reunião onde ele é honrado e ele é exaltado. Ele confirma, ele aprova essa reunião com a presença dele, confirmando que o Espírito Santo conduziu essa reunião para que Cristo fosse glorificado, fosse mais revelado, para que nós fôssemos mais conduzidos à verdade, à realidade de Cristo, a verdade que é o próprio Cristo. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então aqui essa igreja, ela guarda essas condições. Ela guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Ela se reúne para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, da pessoa de Cristo. Ela honra os seus mandamentos, ela honra as suas ordenanças, mas não de uma forma legalista, mas por revelação do Espírito, por contemplar as glórias de Cristo. Quando nós contemplamos aquele que é glorioso e nós o adoramos, nos derramamos em adoração, contemplando as belezas de Cristo, contemplando
a sua obra gloriosa, bendita, nós o adoramos, nós o amamos, nós temos comunhão com ele, nós apreciamos a pessoa de Cristo, nós nos ocupamos com Cristo. E a sua obra vai sendo mais e mais revelada em nós. E o Espírito Santo, ele gera em nós um apreço pelas palavras do Senhor, pelos mandamentos do Senhor. Nós amamos a palavra de Deus, amamos os mandamentos do Senhor para a sua igreja. Não é de uma forma legalista, porque de uma forma legalista, Cristo não será glorificado. Será uma obra natural, uma obra do ego, uma obra da carne, que causará constrangimento, confusões, muitas interpretações estranhas, que dividirá ainda mais a igreja de Deus, o povo de Deus, trará mais desconfiança entre os irmãos, entre aqueles que servem a Deus, entre aqueles que buscam o Senhor, que buscam a verdade ardentemente em seus corações. Então, quando nós falamos sobre honrar a palavra, honrar o Senhor, os seus mandamentos que ele deu para a sua igreja por meio dos apóstolos, antes de ascender aos céus e enviar o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ele transmitiu ordenança aos apóstolos. E nós precisamos de revelação espiritual para entendermos a profundidade espiritual desses mandamentos que são dados para a igreja. Que agora nós não podemos detalhar isso, especificar essas questões, mas aquilo que é fundamental, essencial, o Senhor tem revelado a nós, tem nos dado entendimento, e da maneira que nós vamos entendendo, nós vamos prosseguindo, caminhando uns com os outros em amor, seguindo a verdade em amor. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque o Senhor, ele tem um remanescente, ele tem uma igreja remanescente, uma igreja ideal, que é a vontade do coração de Deus, a vontade do coração do próprio Senhor. A igreja que cumpre o seu propósito, onde o seu testemunho é restaurado, não com força de movimentos, de muitas publicações, muitas estratégias evangelísticas, treinamento de muitas pessoas para se tornarem pessoas notáveis, pessoas aptas, mas pouca força, dependendo da graça do Senhor, honrando essa porta que foi aberta e dependendo da direção, da unção, do poder, do ministério do Espírito Santo em nós e entre nós. Nós dependemos do Santo Espírito para podermos servir a Deus, podermos ter comunhão uns com os outros, podermos ouvir a palavra de Deus e compreendê-la, ter fé nela, professá-la, ensiná-la, dependermos dele para poder pregar a palavra, poder nos reunir, poder ter comunhão uns com os outros, poder pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu
e depois o gentio. Louvado seja o Senhor, que Ele nos alcançou com este Evangelho bendito e glorioso. O Evangelho da glória do Deus bendito. Como Paulo escreveu para Timóteo, o Evangelho da glória do Deus bendito. Esse Evangelho de Cristo que revela a glória do Deus bendito, que nos salvou e está nos conduzindo à glória. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.